Olá, eu sou a Bruna, integrante do time de desenvolvimento do projeto Sobra Boa. O tema do nosso projeto é combatendo o desperdício e conectando a solidariedade. No próximo slide, eu vou apresentar o meu time. Começando comigo, que irei falar sobre os problemas que nos levaram a criar esse aplicativo. Passando para a Júlia, que vai falar um pouquinho sobre o nosso público-alvo e os clientes. Continuando com a Giovana, que irá falar sobre soluções, ODS e requisitos. Terminando com o Thomas, que vai apresentar o nosso aplicativo, falar sobre a conclusão e os resultados esperados. No próximo slide, irei falar um pouquinho sobre o problema que nos levou a desenvolver o Sobra Boa. Nós reparamos que muitos estabelecimentos comerciais descartam, na realidade, os alimentos que ainda estão bons para consumo, enquanto instituições e pessoas têm dificuldade de acessar esses alimentos de boa qualidade. E pensando nisso, que nós decidimos criar o Sobra Boa para conectar esses estabelecimentos comerciais com essas instituições e pessoas que necessitam desses alimentos através de doações ou por um preço muito abaixo do mercado. Até porque o desperdício ou o mau descarte dessas comidas, eles geram um impacto ambiental e econômico muito grande para a nossa sociedade. E a nossa intenção com o aplicativo é melhorar essa situação. Agora que entendemos um pouco mais do problema que nos levou a querer criar esse aplicativo, a Júlia vai falar sobre o nosso público-alvo e os clientes. O nosso projeto ele é focado para dois públicos, o estabelecimento comercial, que seriam os mercados que estão desperdiçando esses alimentos, e os beneficiários e ONGs, que são as pessoas e as ONGs que podem pegar esses alimentos que estão sobrando para doar ou até mesmo vender ou comprar eles. Nosso foco é o estabelecimento para o dia a dia, que é um mercado que está com essa leva de produtos indo e voltando, às vezes com muito desperdício, outras vezes com menos. Bom, logo após toda essa análise e apresentação referente ao projeto, eu e Giovana vou falar sobre a solução do Sobra Boa. É importante destacar que o Sobra Boa ele vem com a solução para dois tipos de público-alvo principais, os estabelecimentos comerciais e os beneficiários e organizações. Bom, ambos atuam lado a lado, pois um depende do outro, mas claro, dentro do aplicativo do Sobra Boa, eles terão funções completamente diferentes. Por isso, a ideia em si é trazer melhor adaptabilidade entre ambas as partes. Para os estabelecimentos comerciais, a solução é completamente efetiva, trazendo assim melhor reuso sobre alimentos que estão próximos do vencimento e evitando qualquer tipo de desperdício, assim reduzindo prejuízos e contribuindo com a sociedade com um melhor retorno produtivo. Bom, e agora em relação aos beneficiários e organizações, pessoas em situações de vulnerabilidade, além de ONGs e instituições sociais que necessitam de alimentos e podem redistribuí-los para quem mais precisa. Então, se a pessoa não está numa boa condição, ela pode sim estar retirando algum tipo de alimento que está sendo ofertado para doação, bem como comprando esse alimento, que vai estar num preço mais barato. Então, é um tipo de aplicativo, que abrange todo tipo de problema, né? Assim, atuando lado a lado com as ODSs, que é o que eu vou falar agora. Bom, falando um pouco mais sobre o Sobra Boa, mais a ODS. As ODS são as Organizações de Desenvolvimento Sustentável, né? E linkando, né, com o projeto, as principais ODS da qual a gente atua preventivamente são a 2, a 12, a 13 e a 17. Bom, a Fome Zero e a Agricultura sendo a segunda, o Sobra Boa, ele facilita, né, ele tem esse papel de facilitador de doações de alimentos excedentes para pessoas e instituições que necessitam dele. Contribui para a redução da insegurança alimentar e do desperdício de comida. Com o ODS-12, o consumo e a produção responsáveis incentivam o aproveitamento de alimentos que serão descartados. Para o ODS-13, a ação contra a mudança global do clima reduz a quantidade de resíduos orgânicos enviados para os aterros sanitários, assim diminuindo a emissão de gases do efeito estufa
gerado pela decomposição de alimentos descartados. Agora, para finalizar, referente à ODS 17. Parcerias e meios de implementações conectam empresas, ONGs, doadores e beneficiários em uma única plataforma, assim fortalecendo e cooperando entre diferentes setores da sociedade para gerar impacto social positivo. Bom, entrando mais adentro referente a essa parte, podemos sim observar como o Sobra Boa tem, além de ser uma ideia, uma ótima ideia para essa questão de redução, né, de custos, de gastos e trazendo um ótimo movimento para a cadeia sustentável, a gente atua diretamente com as ODSs. Então, assim, trazendo um melhor desempenho e ritmo, né, para a cadeia produtiva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os requisitos funcionais, tá indo um pouco mais essa parte teórica, indo um pouco mais a fundo referente ao funcionamento do aplicativo em si. Temos os nossos requisitos funcionais básicos. São ele, né? Bom, aqui do lado a gente tem um exemplo de protótipo, obviamente. E os requisitos seriam um cadastro de login de usuários, tanto a pessoa física quanto a empresa. A gente vai mostrar isso mais a fundo na parte prática, mostrando o aplicativo. Recuperação de senha, cadastro de doações de alimentos, visualização de filtro de doações, solicitação e confirmação de retirada, ou seja, quando a pessoa ela compra, ela tem que estar confirmando esse processo. E como o Sobra Boa é pensado somente no processo de retirada, consumidor indo até o estabelecimento para poder retirar o alimento, a gente pensa, né, sobre a questão, né, como vai ser feita essa questão, né, todo esse processo produtivo. Além do acompanhamento dos status, pendente, confirmado e concluído. Isso entra mais na hora da visualização da doação do alimento. Obviamente, a pessoa não vai somente colocar no aplicativo que quer doar, e sim ela vai ter que estar certificando e declarando diversos requisitos da qual ela precisa cumprir. Então, não é somente porque o alimento a pessoa não está mais a fim de consumir, vai ser usado. Não. Vai ser feita uma curadoria para sim poder ser colocado na plataforma. O histórico de doações e a visualização e edição de perfil. Então, a pessoa ela vai ter total liberdade para poder fazer o perfil dela, poder alterar os dados, colocar uma foto, requisitos básicos que assim trazem maior interatividade entre o usuário e, claro, plataforma. Bom, o próximo tópico é referente à interface gráfica, e o meu colega Thomas ele vai explicar mais a fundo referente a isso. Porém, desde já eu agradeço. Muito obrigado pela atenção. Me chamo Giovana, faço parte do grupo juntamente com Thomas, Júlia, Bruna e juntos integramos o projeto Sobra Boa. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thomas Santos Fernandes, eu faço parte do grupo Sobra Boa. Estarei apresentando o aplicativo para vocês. Ao entrar no aplicativo, o usuário ele é apresentado à tela para poder entrar ou o primeiro acesso. Caso seja o primeiro acesso do usuário, é apresentado as opções para poder fazer o cadastro, seja como pessoa física ou como empresa. Como empresa, teremos a ficha de cadastro. E o que diferencia do cadastro para a pessoa física é o CNPJ, onde vai ser o nosso validador para poder entrar no aplicativo. Caso venha pessoa física, a ficha é a mesma, o que muda é o CNPJ. Vou fazer um cadastro com vocês para poder demonstrar. Nome do usuário, e-mail que a conta estará linkada, número para contato, CPF para podermos validar as nossas credenciais ao entrar, o endereço, caso o usuário ele tenha uma loja ou um estabelecimento, ele bota o endereço para poder fazer as postagens dentro do feed de alimentos. Então, coloquei o endereço onde eu me localizo, cidade e estado e a senha.
clicar em cadastrar e seu cadastro será realizado. Indo para a tela de login, nós temos as duas credenciais, que é o CPF ou o CNPJ e a senha. Caso o usuário ele esqueça a senha ou respectiva ao cadastro dele, ele pode vir e esquecer minha senha. Ele vai fazer a validação com o CPF ou CNPJ e vai realizar o cadastro da nova senha. Então, cadastrar. A senha vai ser redefinida. E indo para o login, ele pode acessar a conta dele livremente. Ao entrar, o usuário vai ser jogado na tela de feed dos alimentos, onde vai ficar as postagens dos estabelecimentos, seja para compra ou para doações. Caso ele se interesse por um produto, ele pode clicar aqui, ele vai entrar direto na aba do próprio produto. Ele, por aqui mesmo, ele já pode finalizar a compra dele. Ou caso ele não queira, ele pode simplesmente no feed, clicar em comprar e ela vai vir para a sacola. E a partir daqui, ele finaliza o produto. Aí ele seleciona a forma de pagamento, que ele irá fazer o pagamento na hora da retirada do produto, seja Pix, cartão de crédito, cartão de débito, Apple Pay ou Google Pay. Vamos colocar no Pix e clicar para finalizar a compra. Sua compra retirada com sucesso. Ou feita com sucesso. É só ir retirar o produto. Temos também a seção para poder fazer o cadastro de publicações na área de feed. Você vai colocar o nome do produto, a quantidade, seja ela em quilogramas ou unidade. Então, vou colocar 1 quilograma de feijão. A data de validade respectiva àquele produto. E o preço na qual aquele produto será vendido. O endereço para poder fazer a retirada dele, como eu já havia dito, antes na área de fazer o cadastro do usuário. E a categoria na qual aquele produto se encaixa, grãos e cereais. Pode fazer o mesmo caso seja doação. Caso seja doação, o valor ele é eliminado, até porque é um item na qual você vai doar, então é grátis. Vamos em vendas. Fizer a publicação. Caso você opte por não colocar uma foto, ao voltar por aqui, ele será colocado com uma imagem referente ao tipo daquele alimento. Como foi grãos, ele entra com uma imagem de um grão, no caso, trigo. Vindo para a área de perfil, você pode fazer, vou vir aqui e alterar o usuário, ou os dados do seu perfil. Posso colocar o nome que quiser, o e-mail que eu quiser. Vamos colocar o e-mail de teste. E o número para contato. Podemos alterar a foto também. É só vir em salvar. Os dados foram atualizados. Vamos voltar para cá. E não mais é isso. O aplicativo é um aplicativo simples. Ele é autoexplicativo. A funcionalidade e a navegação dele é muito tranquila de se poder fazer para não afetar o usuário e não ter muitas dificuldades ao mexer. Eu vou dar sequência agora com a conclusão do nosso trabalho. Bom, dando sequência, irei falar sobre a conclusão do nosso trabalho. O Sobra Boa, ele surgiu com uma ideia de poder ajudar as pessoas que necessitam de alimentos e fazendo isso através da conexão dessas pessoas com mercados e empresas que possuem esses alimentos, poder fazer as doações. Ele surgiu através de uma ideia que eu e meu grupo discutimos, por conta que eu trabalhava
no Empório Dia a Dia, que é o mercado que conseguimos fechar a parceria para poder fazer o desenvolvimento desse projeto. E durante o meu período de trabalho nessa empresa, foi possível perceber que muitos alimentos eram descartados, sejam por avarias ou estar perto da data de vencimento. A partir daí, tivemos a ideia da criação do projeto para poder simplesmente pegar esses alimentos e fazer a doação para quem precisa, de uma forma que influencia o consumo consciente, além de ser sustentável e ajudar o meio ambiente, diminuindo o desperdício. Os resultados esperados referente a esse projeto. Bom, com a implementação do Sobra Boa, o nosso principal resultado esperado é reduzir a redução significativa do desperdício de alimento gerado pelas empresas e mercados, lojas e por aí vai. Além de ter a iniciativa de tentar tornar o mundo melhor, a situação de conseguir ajudar quem precisa. O aplicativo, além de ter a opção de compra, ter a opção de doação, é uma coisa que não se vê por aí, não é uma coisa que seja comum. E botamos muita fé de que isso pode ajudar muitas pessoas, hoje e futuramente, incentivando outros empreendedores, outras startups a fazerem o mesmo, terem ideias onde eles consigam desenvolver algo que seja colaborativo para a comunidade e assim poder tornar o mundo melhor. Gostaria de agradecer aos professores que nos auxiliaram durante o desenvolvimento desse projeto, aos participantes da minha equipe, que sem eles não seria possível. Gostaria de deixar aqui que com o desenvolvimento desse aplicativo foi foi um ponto onde conseguimos evoluir muito como desenvolvedores. Passamos por dificuldades, mas juntos conseguimos dar a volta por cima e finalizar esse projeto. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.